Evangelho de João, capítulo de número 2. João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo de número 2. Vamos ler o verso de número 1. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado. Alguém fica feliz, né? Vamos lá de novo. Jesus também foi convidado. Isso é bom, gente. Convidar Jesus para a nossa vida, nossa casa, nosso casamento. Convidar Jesus para os projetos da nossa vida. Faz bem, faz bem, faz bem. Ele foi convidado com os discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse assim, ó: eles não têm mais vinho. Imagina todo o cuidado, todo o zelo daquela mulher. Chama o Jesus no canto, talvez chega no ouvido dele e fala assim: Jesus, acabou o vinho, eles não têm mais nada, acabou tudo. Talvez no nosso contexto, na nossa realidade, você está dando uma festa, acabou a comida, acabou a bebida, acabou tudo. Se o povo é seu parceiro, amigo, conhecido, você vai fazer o quê? Gente, já deu ordem de ir embora, acabou a comida, acabou a bebida, vamos cada um para sua casa, não é? Eu já fui num lugar que fizeram isso, né? Falei assim, ó, já foi, vamos embora. Só que você tem que entender que o contexto da cultura da época é muito diferente do nosso. E uma das coisas que eram muito importantes nesse contexto das famílias do Médio Oriente era a questão da recepção, receber bem, receber com o que tinha de melhor, tratar bem, oferecer o que havia de melhor, sem contar que uma festa que acabava a comida ou a bebida antes do fim da festa podia representar várias coisas. Primeiro, podia representar um desleixo da família, do tipo assim: olha, eu vou fazer uma festa para 200 pessoas, mas eu só vou preparar comida para 150. Então representava que aquela família não havia se preocupado com os convidados. Também poderia representar uma vergonha, talvez, por querer organizar uma festa e não ter condição de comprar comida, bebida. Não importa o contexto ou a situação, a falta da bebida ou da comida, no caso aqui do vinho, representava vergonha para a família. Então, quando a Maria está lá falando para Jesus que eles não têm mais vinho, ela está falando assim, ó, esse pessoal aí vai ficar muito envergonhado. Vai ser assim, um comentário para um bom tempo. Isso aqui vai ter gente comentando direto. Vai ser do tipo assim: você foi lá no casamento você foi, Alvânio, lá no casamento do João e da Maria? Aí o Alvânio fala assim: aquele que acabou o vinho antes da época? Eu é esse aí mesmo, Alvânio. Ia ser uma marca na história daquela família. Ia ser uma marca na história daquele casal. Seria assim um sinal de uma grande vergonha, uma coisa muito feia para aquela família. Então a Maria foi lá avisar Jesus. Mas Jesus falou assim para ela: mulher, que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou assim aos serventes. Foi lá aos serventes e disse assim: ó, fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. Então, toque em alguém e diga assim: você quer agradar Jesus? Diga para ele assim: faça tudo que ele disser. Faça tudo que ele disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para suas purificações. Cada uma levava 2 ou 3 metretas. Então, talhas de pedra que eles usavam para lavar as mãos, se limpar, se purificar, lavar o pé, passar aguinha no rosto,
para poder entrar na festa. Hoje você vai para a festa, você tem carro, você vai de carro. Se você não tem carro, você vai de Uber. Se você não vai de Uber, você vai de boleia. E dependendo do lugar, você vai de transporte público. Naquela época, a pessoa tinha que ir a pé, gente, a pé. Já imaginou? No máximo tinha um jumentinho para ele andar, né? Imaginou a pessoa andando uma longa distância a pé, chegava na festa, aquele pezão suado, todo empoeirado, aquela mão empoeirada da viagem, da jornada. Então era muito importante ter um lugarzinho ali para lavar a mão, não é? Para poder se purificar, para poder participar da celebração, para poder participar da festa. Então, essas talhas era para isso, o lugar que eles se limpavam, se lavavam, se purificavam. Aí, verso de número 7, Jesus diz assim, enchei de água as talhas. E eles as encheram até a borda, encheram totalmente. Então Jesus determinou, tire agora e leve ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia os serventes que haviam tirado a água, ele chamou o noivo e disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora? Olha o 11 para você dar glória. Vamos ver quem vai dar glória, hein? Eu vou ler o 11, quero ver se você vai dar um glória, hein? Com esse, deu Jesus princípio e início aos seus sinais em Caná da Galileia. Vou ler, vamos ver se dá o outro glória, manifestou ele a sua glória. Olha esse aqui, outro glória a Deus. E os seus discípulos creram nele. Vamos aplaudir a Jesus por isso. Enquanto você aplaude, diga um amém, um aleluia. Diga um glória a Deus. Esse é o primeiro milagre de Jesus. Diga comigo bem alto. Primeiro. Milagre de Jesus. Pense comigo. Olha aqui para o bispo, pensa aqui, Jesus vai fazer o primeiro milagre dele. É a estreia. Diga assim, a estreia. A inauguração. Pensa comigo. Jesus vai fazer o primeiro milagre. É a estreia. É a estreia. Vai estrear o ministério de Jesus na terra. A inauguração. Primeiro milagre dele. Onde que Jesus vai fazer o milagre? Ah, bispo, se fosse eu ia procurar a maior cidade da época. Ué, não é? Eu ia procurar o lugar que tinha mais gente, para ter muita gente para ver o primeiro milagre. Outros iam pensar assim, que nada, bispo, eu ia procurar o maior templo, onde estava lá cheio de religioso. Era lá que, se fosse eu ia querer fazer o primeiro milagre lá naquele lugar. Outro ia dizer assim, eu ia procurar, Jesus, o bispo, o lugar mais populoso, onde tinha maior população, onde tinha mais pessoas. Esse seria o lugar, o local que eu ia procurar para fazer o primeiro milagre. Só que interessante que Jesus vai na contramão da humanidade, na contramão da lógica humana. Então ele vai fazer o primeiro milagre, ele não vai em Jerusalém, que é a capital. Ele também não vai no templo. Ele também não vai nos lugares mais populosos. Ele vai numa cidadezinha, numa aldeiazinha do interior, chamado de Caná da Galileia. Agora, olha que diferença da visão de Jesus da visão dos homens. Olha como é diferente a maneira que Jesus vê e a maneira que os homens veem. Alguém também poderia pensar assim, bispo, olha, se fosse para fazer o primeiro milagre, eu ia procurar, assim, a família mais rica, o lugar onde estavam as pessoas mais importantes, e era lá que eu ia fazer o primeiro milagre. Se fosse na minha cabeça, na minha ótica, alguém poderia estar pensando assim, não é verdade? Agora Jesus vai numa aldeia, numa cidadezinha do interior, num casamento de uma família simples. Eles eram tão simples que não está nem o nome deles aqui.
Nós nem sabemos o nome de quem casou. Não tem o nome do pai, ou melhor, do marido, não tem o nome da esposa, não tem o nome de ninguém. Só diz assim, que era um casamento em Caná da Galileia. Então, isso é muito importante para o nosso coração, para a nossa vida, porque isso traz assim muito esclarecimento, principalmente para o coração de algumas pessoas. Porque talvez você fica pensando assim, olha, se eu tivesse nascido em outra família, se eu tivesse nascido em outra cidade, olha, se eu tivesse um apelido, um sobrenome diferente, ou mais bonito, ou se eu tivesse lá um passaporte vermelho, ou se eu tivesse alguma outra característica de destaque na sociedade, talvez eu seria um candidato a viver algo grande e poderoso de Deus. Mas eu quero falar algo para você. O nosso Jesus, quando ele escolhe alguém para fazer algo grande e especial, não importa onde essa pessoa nasceu, não importa onde essa pessoa cresceu, não importa de onde essa pessoa veio. Então eu estou falando para você, você pode ter nascido na capital Jerusalém, ou pode ter nascido numa Caná da Galileia. Tua família pode ser a família mais importante da cidade, ou uma família desconhecida no universo de inúmeras famílias dentro de uma cidade. A boa notícia que eu tenho para ti nessa tarde de domingo é essa: Jesus, ele está de olho em ti, quer fazer algo grande na sua vida e na sua história, independente das suas origens. Então balança alguém e fala assim, ó, não importa de onde você vem, meu filho, a nossa origem não atrapalha o que Deus quer fazer na nossa vida. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Talvez você venha aí de uma Caná da Galileia, aleluia. Jesus, ele é poderoso para fazer algo grande lá na Caná que você nasceu, na Caná que você cresceu. Então veja que o primeiro milagre de Jesus aconteceu num lugar distante, num lugar simples, porque Jesus pode operar em qualquer lugar. Jesus pode operar em qualquer família. Jesus pode operar em qualquer casa. Então, talvez você venha aqui e um lar assim todo desestruturado, um para um lado, um para o norte, um para o sul, um para o leste, outro para o oeste. E eu te digo, é nesse ambiente que Jesus quer entrar, operar e agir hoje. É nesse ambiente. E aí, Jesus vai naquela cidadezinha e vai participar daquela festa. Agora imagina, a festa está desenrolando, o povo está feliz, se alimentando, comendo, bebendo. Então, começa um buchicho na festa. As pessoas começam a cochichar. Ei, eu pedi vinho e não veio. Aí o outro falou assim, minha canequinha aqui está vazia. Aí o outro falou assim, e aí? Fiz sinal pro outro lá na ponta, o outro, ó, aqui também tá. E começa aquela conversa. Acabou o vinho, acabou o vinho, acabou o vinho, acabou o vinho. Aí já tem aqueles que reclamam, já viu que as pessoas desesperadas que reclamam? Você falou assim, misericórdia, que vergonha, fazer eu andar tudo isso para chegar aqui, olha a festa acabar pelo meio. Não tem? Aquelas pessoas que vai na casa do outro, come e sai reclamando. Já viu? Aquela pessoa que é convidada para ir na festa, come na festa, fica feliz, depois sai reclamando da festa. Pode ter certeza que tinha um aqui. Já estava reclamando lá da festa, gente. Já estava reclamando da comida, reclamando da bebida, reclamando que acabou o vinho. Quando começa aquele comentário, aquele buchicho da falta do vinho, uma pessoa aparece. E esse tipo de pessoa é muito importante na nossa vida, para nos abençoar, e é muito importante que eu e você, nós venhamos ser essa pessoa para abençoar outras pessoas. Diga aí, quem é a pessoa, bispo? É a Maria. Por que a Maria é importante? Porque enquanto o povo falava que o vinho acabou, cochichava que o vinho havia acabado, a Maria não se esconde naquele momento difícil e naquele momento vergonhoso e de dor. Ela não se esconde. A Maria identificou o problema, identificou a crise. A Maria olhou e falou, opa, já sei o que está acontecendo nessa festa. Acabou o vinho. Já entendi o que está acontecendo aqui. Já entendi o que está se passando. Falta de vinho. E naquela hora, ela não se esconde e também não se junta com aquele grupo
que gosta de criticar quando as coisas começam a correr fora daquilo que está a ser programado. Veja que a Maria não foi lá se juntar com o pessoal e falar assim: é isso mesmo, olha que vergonha, não calculou direito, misericórdia, que falta de respeito com a gente. A Maria não se juntou com esse tipo de gente. Também ela não se escondeu na hora da necessidade. Muito pelo contrário. O que ela fez? Ela se levanta. E ela vê o problema, a situação, a necessidade, ela diz assim: eu tenho que fazer alguma coisa. Na vida, existe dois tipos de pessoa: os que criam problema e os que resolvem problema. É verdade. E nós vamos ser conhecidos por isso: os problemas que nós criamos e os problemas que nós resolvemos. Nesse texto, a Maria não criou o problema, mas ela vai ajudar a resolver o problema. A Maria não criou a falta do vinho, mas ela vai ajudar a resolver o problema do vinho. E eu oro nesse domingo à tarde para Jesus te dar uma graça especial. Você vai ser um resolvedor de problemas. Jesus te dá uma graça. Você vai ser um solucionador de problemas. No lugar que Ele te plantou, no lugar que Ele te colocou, você vai resolver muito problema. Toque em alguém e diga assim: você vai resolver muito problema. Você vai resolver problema e vai ser promovido. Alguém ficou feliz? Você vai resolver problema e vai ganhar um aumento de salário. Veja que interessante. As pessoas que beberam vinho, as pessoas que desfrutaram da festa, agora estavam a dizer: o vinho acabou. Mas uma mulher decidiu fazer algo diferente dentro do vinho, dentro da festa. Uma mulher decidiu fazer algo diferente naquele lugar. Então ela percebe aquela situação e ela diz assim: eu não vou me esconder, eu não vou me acovardar. Também eu não vou me juntar com esse grupo que bebeu, comeu, se alegrou e agora está reclamando. Quer saber? Eu vou buscar e procurar a pessoa certa. Então a Maria vai nos deixando esse princípio, vai nos deixando essa instrução, vai nos deixando essa direção. Cuidado com quem você se junta na hora da necessidade. Cuidado com quem você se associa na hora que o vinho acaba. Cuidado com quem você se junta e se associa na hora que o problema passa pelas portas da sua casa, as portas da sua família, as portas do seu coração. Eu tenho aprendido muito isso e aconselhado muitas pessoas, que é o seguinte: não abra o seu coração, não conte o seu problema para quem não pode resolver o teu problema. Toque alguém e fale assim: não conte o teu problema para quem não pode resolver teu problema. Tem gente sofrendo porque está contando o problema para quem não é para contar. Tem gente sofrendo porque está falando demais. Você põe teu problema em rede social, vai lá no Instagram, lá, olha a minha vida, tá difícil. Entendeu? Então a Maria, ela está nos deixando essa solução, essa direção, e está indo bater na porta certa. Veja que ela não se junta com quem reclama, também não se esconde, e ela vai diretamente em Jesus. Então, quando ela vai em Jesus, ela chega para ele e vai dizer assim: acabou o vinho. Olha só como que é importante você se ligar e se conectar com as pessoas certas. A pessoa que pode resolver o problema. Agora, quando surge uma situação na tua vida, você conta para todos, e só depois, olha lá, você vai contar para Jesus. Já percebeu? Esse dia atrás eu falei com uma pessoa, a pessoa estava lá, ela ligou e fez assim o maior desespero na família inteira, criou contando uma situação, e aquela loucura, os parentes lá no Brasil desesperados, e os parentes lá ligando pro pessoal daqui, e os daqui ligando pro de lá. Aí depois que criou toda a situação, a pessoa chegou lá na minha sala, aí ela contou, aí eu perguntei: já orou, minha filha? E ela: não.
Perguntei para o teu vizinho: tu já orou, meu filho? Por que que as Marias são importantes? Porque as Marias vão ativar, as Marias vão despertar o que há de melhor. Na hora da necessidade que o povo só via falta de vinho, na hora da necessidade que o povo só via que a festa acabou, na hora da necessidade que o povo via que era uma vergonha, a Maria viu um caminho, um escape e uma solução. E o Senhor vai te levantar. Você vai ver um caminho, um escape e uma solução. Então ela chega até Jesus. E quando ela chega até ele, ela abre o coração e fala com ele. Fala assim: ó, a situação é essa. Acabou o vinho. A vergonha está aí. As palavras de acusação estão chegando aí. E essa família vai ficar marcada pelo resto do tempo. Então, Jesus vai dar ordens. Diga assim: dar ordens. Olha o que ele vai falar. Ele vai falar assim: enchei as talhas. Marca isso. E aí depois diz assim: eles encheram. Depois no 8 diz assim: tirai agora. E eles tiraram. E depois diz assim: levai ao mestre Sala. E eles levaram, eles fizeram. Perceba que Jesus foi dando uma série de instruções, uma série de direções. Encha d'água, tira a água, pegue agora, leve. Por quê? Porque muitas pessoas estão à procura, tipo de fórmulas mágicas. Vamos instalar o dedo aqui, resolve o problema. Vamos instalar o dedo aqui, vamos lá num culto só e resolve o problema. E na maioria das vezes, o que Jesus está querendo fazer na nossa vida? Eu quero ver se você está disposto a seguir as instruções e as direções que eu tenho para você. Tem milagre que vai acontecer à medida que você começa a andar na instrução e na direção que Jesus tem para a tua vida. Eu acho interessante que Jesus estava indo num caminho e de repente vem um grupo de leprosos, 10 leprosos ao encontro dele. E aí os leprosos gritam lá de longe, clamando por misericórdia, por socorro. E Jesus não coloca a mão em nenhum deles. Jesus não vai ao encontro de nenhum deles. Jesus libera uma palavra. Diga assim: liberou uma palavra. Ó, volta, vão lá procurar os sacerdotes, se apresentem lá que vocês vão ver o que vai acontecer. Veja que o milagre dependia da obediência àquela direção. Diga assim: o milagre dependia da obediência à direção. Outra feita estava lá o cego, e Jesus fala para ele assim: ó, vai lá no tanque de Siloé e se lava. Veja que são pequenas instruções e pequenas direções. Pequenas direções e pequenas instruções que Jesus vai nos dando. E aí, à medida que nós vamos nos orientando, caminhando nessas instruções e nessas direções, nós começamos a ver os milagres acontecer, a mudança acontecer, as portas se abrir. Então eu tenho uma palavra para alguém aqui: deixa de ser teimoso e se alinha com Deus. Deixa de ser teimoso e se alinha com Jesus. Jesus já falou contigo, já te deu a palavra, já te deu a instrução, já te deu a direção. Por que que você está resistindo? Estou falando para alguém aqui, já era para você ter se batizado. Você está à espera do quê? Estou falando para outras pessoas aqui que Jesus já falou claramente contigo: vamos resolver essa situação aí sentimental, vamos resolver esse negócio desse casamento, vamos resolver essa questão pessoal e familiar. A instrução já foi dada, caminha na direção de Jesus para a sua vida. Veja: enche d'água e eles encheram, tire a água e eles tiraram, leve a água ao mestre Sala. E eles fizeram, eles levaram. Então todo o milagre dependiam de pequenas instruções, de pequenas direções. Todo aquele milagre, a salvação daquela família, a salvação daquele casamento, dependia daquelas instruções, daqueles pequenos conselhos, daquelas direções que Jesus estava a dar. Qual é a direção que Jesus te deu e que você está resistindo?
Qual foi a instrução que Jesus já trouxe e que você está lutando, resistindo, está ali duro, rijo, talvez com o coração endurecido? A tua mãe ligou para você essa semana e falou assim: meu filho, eu estava orando e Jesus me deu uma palavra para você. Teu pai te ligou, o vovô te ligou, a tua vovó que serve a Deus, sabe a vovó lá, a tua avó ligou para ti, mandou uma mensagem no WhatsApp: meu neto, minha neta. E aí você ficou todo emocionado. Chegou a hora de você andar na direção de Jesus para a tua vida e para a tua história. E naquela hora que eles decidiram andar no caminho da obediência, fazendo tudo o que Jesus havia orientado, verso de número 9. Tendo o mestre Sala provado a água transformada, marca essa palavra, transformada, essa aqui, ó, transformada. Por que essa palavra é importante? Por que ela é importante? Porque o primeiro milagre de Jesus é um cartão de visitas, é a apresentação dele. Aqui Jesus está se apresentando para os seus discípulos e também se apresentando para nós, como o primeiro milagre, e ele está fazendo um milagre de transformação. O que isso fica subtendido? Que a característica principal do ministério de Jesus vai ser o quê? Um ministério de transformação. A passagem de Jesus, o ministério de Jesus seria marcado por um ministério de transformação. Ou seja, aquilo que ele fez em Caná da Galileia era um símbolo muito importante que nós podemos aplicar nos nossos dias. Diga aí, qual é, bispo? Jesus tem transformação para coração, tem transformação para casamento, para família, transformação de mente, transformação de história. Então eu não sei como que você entrou aqui, mas eu tenho uma boa notícia. O Jesus que foi em Caná e transformou água em vinho, está hoje à tarde na IBR para transformar a sua história. Agora, olha que coisa interessante. Ele transformou a água em vinho. Então quando eu olho para a minha vida, eu vejo a mudança e a transformação que Jesus fez. Aquele menino fechado, bloqueado, tímido, assustado, lá do interior do Paraná, Jesus transformou. Talvez eu estou falando para alguém aqui que já foi uma pessoa rancorosa, amargurada, amarga, azeda com a vida. Jesus transformou. E se não transformou, ele pode transformar. Talvez eu estou falando para alguém irado, talvez entrou aqui cheio de raiva, cheio de revolta, cheio de violência, só não abrir a boca, violência, raiva, revolta. Jesus pode transformar isso aí no teu coração. Jesus pode tirar tudo isso. Talvez eu estou falando para alguém cheio de sentimento de abandono, de rejeição, de tristeza. Jesus pode transformar tudo isso na tua vida e fazer algo muito grande, muito especial. Então olha, ele transformou. Diga comigo, se ele transformou água em vinho, ele pode transformar qualquer coisa para melhor na minha vida. Lá vai o pessoal levar o vinho novo para o mestre Sala. Aí o mestre Sala provou, falou: rapaz, esse aqui é o melhor de todos na festa. Geralmente eles colocam o melhor primeiro e deixam o inferior para o final. Só que, falando para o noivo, você guardou o melhor até agora. Olha aí o verso 10. Guardaste o bom vinho até agora. Marca isso, guardaste o bom até agora. E aí eu fiquei pensando nisso. Que se o vinho não tivesse acabado, olha aqui para mim. Se o vinho não tivesse acabado, se a necessidade não tivesse entrado pelas portas daquela festa, aqueles convidados e aquela família não teriam provado o melhor vinho que foi o produzido pelo Jesus.
E eu fiquei pensando nisso. A necessidade, o fato de ter acabado o vinho, gerou uma oportunidade para que Jesus pudesse trazer o de melhor que eles ainda não haviam provado. Aleluia. Eu tenho uma palavra boa para você. Existem necessidades hoje que serão usadas por Jesus para nos levar e desfrutar de algo que nós ainda não desfrutamos nessa terra. Existem necessidades que você está enfrentando hoje, coisas que acabaram hoje e que Jesus vai utilizar, aleluia, para mostrar para você e entregar nas suas mãos algo novo que você não imagina, não espera e ainda não experimentou. Se não tivesse acabado o vinho antes do tempo, eles teriam ficado apenas com aquilo que eles haviam preparado. A necessidade criou uma oportunidade para Jesus agir. Então deixa eu te falar uma coisa, bem simples. Pegou você de surpresa, mas não pegou Jesus de surpresa. Nos assustou, mas não deixou Jesus assustado. Te preocupou, mas não deixou ele preocupado. Então, prepara aí a sua boca para você dar um bom glória a Deus. Porque o que é um problema e uma necessidade hoje, será uma oportunidade para provar o bom vinho amanhã. Tua família vai contar o testemunho do vinho novo. Você vai contar o testemunho da transformação de Jesus. Quem está comigo aí, BR? Nós vamos contar o testemunho de um grande milagre, uma grande transformação promovida por Jesus. A necessidade gerou uma oportunidade para desfrutar do melhor vinho. Então, naquela hora, eles provaram e desfrutaram de um grande sinal promovido por Jesus. Eu quero que você feche seus olhos um minuto. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. O que precisa ser transformado na sua vida? O que precisa ser transformado na tua história hoje? Qual é o sentimento que está te prejudicando hoje? Qual é a situação que está te inquietando e te prejudicando hoje? Tua esposa já falou, teu marido falou, os teus filhos falaram, as pessoas já vieram comentar contigo. Qual foi a necessidade que você trouxe hoje para essa reunião, que estava lhe inquietando, roubando a sua paz e a sua tranquilidade? Eu vou dar um minuto para você orar. E quando você orar, você vai dizendo assim: Jesus, eu estou te entregando aqui. Essa aqui é a situação que eu preciso de transformação. Essa aqui é a situação que eu preciso de mudança. Essa aqui é a situação que eu preciso ver e desfrutar de uma grande transformação do Senhor. Um minuto. E eu já vou orar por ti agora. Nós vamos orar juntos. Eu quero ver você orando. Você tem que ser o primeiro. A Maria orou buscando o apoio de Jesus. Você faça como a Maria. Fala assim: Jesus, eu estou aqui te contando. Olha o que está acontecendo no meu coração. Olha o que está acontecendo na minha vida. Olha o que está acontecendo na minha casa. Jesus pode pegar a vontade de morrer e transformar numa vontade imensa de viver. Jesus pode pegar a vontade de sumir, desaparecer e transformar num desejo de permanecer, de romper, de vencer. Jesus pode. Um minuto para você orar. Isso, e com a mão no coração vai orando e vai dizendo: Jesus, eu estou aqui hoje. Eu quero e eu preciso viver essa transformação. Um minuto, vai orando, vai orando. Jesus querido, Tu és o mesmo. Tu és o mesmo, meu Jesus. O Senhor não mudou. E eu li a sua palavra, que o Senhor transformou água em vinho. Eu oro nesse momento por transformação de coração, transformação de vida,
mudança de pensamentos e mudança de sentimentos. Todos esses pensamentos, esses sentimentos que estavam a asfixiar essa vida, asfixiar essa alma, eu oro por mudança e transformação agora. Eu oro por mudança na mente, mudança no coração. Eu oro por transformação de vida, de casa, de família, transformação de história. Eu oro agora, Jesus. Eu oro por essa grande mudança, essa grande transformação nessa tarde. Como aconteceu em Caná da Galileia, que aconteça hoje aqui na IBR. Que aconteça nesse domingo, que aconteça nessa tarde. Papai, essa necessidade que essa pessoa traz e apresenta hoje nesse culto, será a oportunidade para ela desfrutar do melhor vinho que o Senhor tem preparado. Eu oro abençoando cada casa, cada lar e cada família aqui representada. Eu oro abençoando cada um hoje, profetizando essa mudança, essa transformação. No nome de Cristo Jesus. Amém. Se você conhece o vizinho, você dá um abraço, senão você só cumprimenta. E diga para ele assim: eu vejo uma grande transformação na sua vida. Vamos aplaudir a Jesus?